Nem tudo na saúde cabe numa bata branca. Eu sou a Joana, médica e mentora, e este é o Sem Bata Branca. Um espaço para rasgar padrões, curar histórias e falar de saúde como ela é, real, crua e viva. E falamos de corpo, mente e alma como um todo, e de tudo o que nos faz sentir mais vivos e inteiros. Preparada para começar? Olá, bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Sem Bata Branca. E desta vez decidi vir sozinha, não é? Tenho trazido muitos convidados, mas achei que também fazia sentido ah, vir aqui falar um bocadinho do meu percurso, mais enquanto profissional, que realmente, como já falei, não é? Da parte da maternidade e, hum, de ter sido dos partos e assim. Ora, consegui perceber um bocadinho melhor como é que foi esta construção, como é que foi este caminho. E a verdade é que ambos estão relacionados, não é? Ou seja, eu estou aqui a dizer que já falei da maternidade e tornar-me mãe, e eles estão os dois bastante interligados, porque, na verdade, tal como já falei aqui em alguns episódios, tanto sozinha como acompanhada, o ser humano é um salto quântico no que diz respeito. Temos que nos voltar para dentro e a perceber assim um bocadinho melhor quem somos e exatamente como queremos ser pais, e acaba por ser também como queremos ser como pessoas. E com isto não quero dizer que quem não seja pai ou mãe não tenha na mesma estas questões, mas diria que é quase um upgrade que se consegue fazer mais rapidamente, se aceitarmos esse convite quando somos mãe ou pai. E pronto, a verdade é que desde que eu me lembro que gostava de ser médica, ou que queria ser médica, na verdade tenho também alguns registros e os meus pais também me dizem que eu podia ser também bombeira ou polícia. Portanto, aqui está claramente a parte sim salvadora, não é? De salvar pessoas de qualquer das formas. Mas isto, como eu já disse, pode ser tema para outro episódio do podcast. Basicamente, o que eu me recordo, não é? Na altura da secundária, era que não tinha bem a certeza do que é que queria seguir, que punha como objetivo medicina, porque se tivesse bem para a medicina, mas também seria fácil, ah, em princípio, de ir para outro curso, se me lembrasse na altura, não é? Porque ah, agora as pessoas podem estar um bocadinho diferentes, mas na altura a medicina também era das médias mais altas, por isso, se eu tivesse média para a medicina, ah, depois poderia escolher outro curso. A verdade é que nunca tive assim grande dificuldade na escola, e foi tendo as notas que me pressionaram ir para a medicina. E ainda assim, aqui um bocadinho à parte do também traço de perfeccionismo ou do overachiever, ah, eu fiquei meio frustrada quando eu entrei na primeira opção por 5 centésimas. Pronto, agora até me ri, não é? Porque na verdade, olhando para trás, ainda bem que, talvez ainda bem que assim foi, porque estando na faculdade, na teoria de curso, acho que me ajudou a abrir um bocadinho mais a mente e não ser assim uma coisa tão só, não é? O médico de medicina sabe, nem medicina sabe, ou que só de medicina sabe, nem medicina sabe. Era um dos lemas da minha faculdade. E então, ao entrar para a faculdade, também não foi assim tudo ver as doces, ou foi a questão de, oh meu Deus, um sonho realizado e isto é espetacular. Porque no primeiro ano ainda tive algumas dúvidas, nomeadamente numa situação que me aconteceu, que foi eu tive uma festa da faculdade, a maior parte dos cursos e alunos têm, e no dia a seguir nós tínhamos a oportunidade de ir assistir a uma cirurgia.
era uma cirurgia basicamente à coluna cervical e quase nem dava para ver, porque a incisão é mesmo pequena. E foi logo nessa, ou seja, no dia a seguir de manhã. E eu sei que estava bastante cansada, e a verdade é que também não tinha comido assim grande coisa. Lembro-me de chegarmos lá ao sítio, porque pronto, era num sítio privado, o nosso professor trabalhava lá nesse local e nós podíamos assistir, e era, pronto, era uma coisa que estávamos para entusiasmados para ver. E depois ofereceram-nos lá tipo, um bolo que tinha, só que eu, por vergonha na altura, não é? Também 18 aninhos, não aceitei. Portanto, parámos, fomos para a sala, né, do bloco operatório, e eu lembro perfeitamente do médico dizer, e por acaso gostava bastante desse professor, pensávamos assim, vejam lá, sejamos bem aqui, já tivemos um colega vosso, desmaiou e bateu ali com a cabeça numa grau que tinha, vejam lá. E nós, não, isso aqui é... Então o que sucede? Aqui hoje, a meio não sei se foi a meio ou um terço, não sei, da cirurgia, comecei a sentir assim um bocado enjoado, assim um bocado mal, não é? Assim e tal. E o que eu me lembro foi dizer para uma amiga minha assim: eu não me sinto bem, eu vou sair. Mas eu digo, e pau, Joana desmaia, cai no chão também. Depois a única coisa que me lembro, obviamente, é de abrir os olhos e ver tipo as enfermeiras olhar para mim, o médico como é que estavam assim a fazer cirurgia, assim, eu ver como é que eu estava. Eu, oh meu Deus, que vergonha. Pronto, e acho que foi a única vez que desmaiei na vida, por acaso. Foi a única. Ah, e pronto, isto fez-me questionar tudo, não é? Assim, foram para internada aquela cirurgia, será que me impressionei, desmaiei por causa disso? Se calhar não devia ter vindo para a medicina ou não tenho jeito para isto. Assim, uma crise existencial, também normal ter aos 18 anos, não é? Então, ah, depois disso, eu fiquei bem, agora vamos lá, comi e senti-me bastante melhor, só que ficou sempre esta coisinha aqui. Então eu comecei a ter ataques de ansiedade à custa disso. Quando voltava a sentir a sensação, era porque o bloco estava um bocado quente, não é? Eu estava a sentir quente, então quando eu voltava a ter essa sensação, começava a achar mesmo, pá, vou desmaiar outra vez, e entrava nesse loop mental e às vezes é difícil de sair. Tanto que me lembro de ir para uma gincana. Gincana basicamente é, nós temos que denominar certas partes da anatomia, pronto, em peças mesmo daquelas que se vê, não é? Dos filmes de terror. E das mortes. E, e eu lembro-me que na altura cheguei mesmo a tomar, tinha receio mesmo um calmante. E pronto, e essa fase foi assim um bocado, vou dizer, desafiante. E eu já não sei assim dizer muito bem como é que resolvi. Talvez na altura pudesse ter ido mesmo a um psicólogo, mas acabei por não ir. Acho que foi, não sei se falar com os meus pais e comecei a perceber que aquilo tinha sido um evento e não estava relacionado comigo, não é? Ou seja, com as minhas capacidades. E, entretanto, isso resolveu. O curso de medicina também faz-nos pensar várias vezes, olha, o que é que eu vim para aqui fazer? Estou no sítio certo. Pronto, então, ao longo do curso, e mesmo nesse primeiro ano, na faculdade onde entrei, não é? No ICBAS, aquilo temos uma vantagem que é, e que é também a desvantagem, não é? Temos nessas cadeiras, mas os nossos professores tentavam sempre promover que não tivessem demasiado focados só, vamos dizer, na medicina convencional, não na medicina, mas nas cadeiras, por exemplo, na cadeira de anatomia, uma das perguntas era sobre um livro que nós tínhamos que ler. Era, era ficção, mas relacionado um bocado com a saúde. Uma das perguntas era essa, o resto era mesmo sobre a matéria. Tínhamos também sociologia, que até era com o professor Dr. João Machado Vaz. Tínhamos assim várias coisas que diria que fazia com que nós não fechássemos tanto a nossa mentalidade. E conforme, e mesmo workshops e tudo mais, havia várias dinâmicas lá, coisas assim diferentes, que fomos tendo a oportunidade de ter contacto. E eu diria que isso ajudou
mas também se calhar dentro de mim já achava que uma medicina convencional, mesmo convencional, se calhar, ou seja, tão um bocado mais, vamos dizer, quadrado no sentido de não se tolerar ver outras visões, se calhar não era bem aquilo que eu iria pretender para a minha atuação clínica. Mas, depois, não é? Uma pessoa termina aos 6 anos, temos que fazer depois o exame da especialidade e eu fiz 2 vezes, não recomendo a ninguém, mas pronto, a primeira vez eu achei que não tinha dado o máximo que eu podia dar e que conseguia melhorar, e por isso é que fiz uma segunda vez, e através desse exame depois escolhemos a especialidade. E eu acho que já disse outro episódio, não sei se foi aqui ou se foi no podcast da Inês Freitas, por um lado, ainda bem que fui para a medicina geral familiar, que a minha ideia não era essa, eu gostava de ortopedia e de obstetrícia. Curiosamente, são duas cirúrgicas, não é? Portanto, eu resolvi mesmo ao longo dos 6 anos, depois resolvi a questão de que não tinha gabarito para a parte cirúrgica. Depois consegui assistir a mais cirurgias e tudo mais, e não caí para o lado. Mas, pronto, por causa da questão da nota e tudo mais, fui para a medicina geral familiar, para a médica de família, e agora olho para trás e penso que não senta que nem uma uva, porque eu gosto de várias áreas e gosto mesmo de famílias. E agora com esta parte de ter também uma visão sistémica, que ainda me faz mais sentido. Mas basicamente, então terminei, repeti o exame e quando entrei em medicina geral familiar, decidi fazer também a pós-graduação em agricultura médica. Porque ter um internato só era pouca coisa, então bora lá. Não foi assim, mas a verdade é que eu tenho a tendência de me ter várias coisas ao mesmo tempo. Foi muito curioso. Pronto, uma das minhas intenções é ir para a pós-graduação de acupuntura médica. Eu gostava mesmo de oferecer algo às pessoas que não fosse só a parte medicamentosa. Então, ter outra estratégia, outra ferramenta para poder ajudar as pessoas naquele caso, a mesmo a aliviar a dor. E então, curiosamente, esta pós-graduação também era na minha faculdade, eu não fiz o curso, não é no ICBAS, e aquilo tinha muito, já a base da medicina tradicional chinesa, e nós tivemos mesmo muito, aprendemos muito essa parte, que na altura uma pessoa pensava, até meio que gozava, não é? E que não compreendia muito bem aquelas interligações, tinha acabado de fazer o curso em que tinha uma visão ocidental muito forte. Mas achava sempre super curioso, pensava, como é que eles descobriam isto? Não tinham ressonâncias funcionais, não tinham taco, não tinham nada, batia certo na mesma alguns dos pontos e tudo mais com uma parte, vamos dizer, da nossa anatomia que já conheceres. E então, foi bastante interessante, só que depois ao longo do internato, o internato já começa de 4 anos, eu acabei por ir praticando, mas não assim muito. Não é? Eu tinha que fazer outras vidas para terminar o internato. E, portanto, no último ano do internato, ou seja, no 4º ano, é quando eu engravido e tenho e depois vou ter a Leonor, a minha primeira filha. E então, aí fico, ou seja, não acabo na época habitual, que normalmente é março, abril, e acabo na segunda época, que é em setembro. Quando tenho, não é, a Leonor nos braços e tudo mais, e depois também tenho que escolher a vaga, fica tudo assim meio a questionar, mas ainda não estava assim tão questionamento tão. Basicamente, o que eu estava a pensar era eu ser médica da família no SNS, no Sistema Nacional de Saúde, e vamos fazer por isso. E pronto, e conversado com o meu marido e tudo mais, a lógica era iria até 100 quilómetros de casa e aí vinha. Se fosse mais que isso, nós mudávamos os 3 para o local que fosse, não é? O que me gostava bastante, porque ia mudar muito a vida da minha filha, porque estando aqui perto com todo o apoio que temos a nível familiar, ela não precisou de ir para o infantário, se nós fôssemos para longe, ela tinha. Mas aí
aí aconteceu que eu calhei no Caramulo e então dava para ir e vir, apesar de ser 1 hora de viagem e serem 200 km por dia, não é? 100 mais 100. Fiz esse, vamos dizer, esse esforço para poder estar também, para mantermos a nossa vida cá mais normal. E aí, não é? Foi o meu primeiro contacto mais a sério, já tinha tido um bocado antes. Para vocês terem noção, não é? Durante o internato, nós temos um orientador. E o que acontece é que nós acabamos por dividir a lista de utentes, ou seja, os utentes e a agenda do dia, com o nosso orientador. Então, eu acabava por ter na mesma, durante o internato, mais que 20 minutos para estar com uma pessoa. E eu muitas vezes estava 1 hora. Quando passo a ser especialista, isso já não acontece, não é? Tenho que cumprir aqueles horários e não sou orientadora, porque não tenho interno, então tenho que fazer aquilo. E ir, ainda para mais para o Caramulo, por uma zona, vamos dizer, mais carenciada, que está sempre a mudar médico de família e que as pessoas estão quase atrás para sedentas de ter alguém que as ouça e que ajude e tudo mais. Era assim uma coisa tremenda em que eu quase que dava bem doida quando via pai 5 pessoas à porta do gabinete e eu não tinha tempo, tinha que chamar o seguinte e as pessoas só queriam dar uma palavrinha, que nunca é só uma. Foi assim, quer dizer, acho que me deu alguma estaleca. Eu era a médica mais nova da equipa, mas eram todos impecáveis os médicos. Eles escutavam mesmo aquilo, ou seja, o conhecimento que eu tinha mais recente, eles escutavam, gostavam de explicar. Se eu tivesse dúvidas, também haviam sempre dúvidas, porque é aquela questão de, sei lá, não, sou novata, não percebo nada disto, preciso de uma validação, estava habituada a ter, não é? Um monitor e tudo mais. Eles tiravam sempre as dúvidas e foi bastante bom nesse sentido, mas a nível de carga de trabalho também foi complicado, mesmo com a redução por causa da alimentação foi complicado. E, entretanto, a minha intenção era aproximar-me e consegui-me aproximar um bocadinho mais, não foi assim uma coisa muito perto, mas mais perto, não é? Uma pessoa tem que ter esse copo meio cheio, meio vazio, neste caso era meio cheio, e fiquei a 60 km de casa, neste ser 100, fiquei assim. Só que era também uma zona muito mais complicada, uma equipa também mais complicada, e então estava a ser difícil de poder poder dar a medicina que eu queria dar às pessoas, o cuidado que eu queria dar. E com o nascimento do Duarte, meu segundo filho, que foi durante a pandemia, ou seja, eu também tive parada durante a pandemia, já contei isso, foi quase como uma gota d'água de não, isto não pode ser, tem que haver outra maneira, não pode ser assim, tem que haver outra forma. E então foi aí que, juntamente com o meu marido, decidimos que eu iria sair do SNS e então começou outra jornada. E agora estou a sentir, será para outro episódio. Portanto, deixo-vos aqui e vir à segunda parte para vos falar do resto. Até já!